Boa noite, pessoal, sou Bruno Pascoal, estamos aqui em mais um canal do gráfico. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como funciona a ferramenta texto do InDesign. Então vamos lá, primeiramente a gente vai criar o nosso novo arquivo. Se você já tiver um arquivo não tem problema. Eu vou criar aqui com margem de segurança, mas no caso a gente não vai estar fazendo um arquivo para impressão já, é só para ensinar como trabalhar com essa ferramenta. Bacana. No InDesign, a ferramenta texto funciona da seguinte maneira. No CorelDRAW, por exemplo, bastava você clicar e você já poderia digitar normalmente. Podem ver que isso não ocorre aqui. Quando eu digitei, ele selecionou outras ferramentas. No Photoshop, ele já cria um layer com, no caso, um layer de texto para você poder editar. No Illustrator eu não estou lembrado. No Inkscape eu sei que funciona igualzinho o CorelDRAW. Então, no InDesign a gente precisa trabalhar com caixas. No Corel a gente pode trabalhar com caixas também. Mas, diferente do Corel, aqui a gente só consegue trabalhar dentro dessas caixas, não consegue trabalhar fora. E dentro dessa caixa você pode colocar todo o seu texto em maiúsculo, minúsculo, dar seus espaçamentos, teste. Eu vou copiar e colar várias vezes. Bacana. Podem ver que ele funciona com infenação. Podem ver que assim como na essa caixa de texto, assim como em alguns outros programas, ela cria um maisinho. Se você clicar nele, ele te dá a liberdade de continuar todo o texto que estava aqui dentro, ele continua aqui em alguma outra área. Tanto que eu vou colocar isso daqui como verdão. Mas eu não sou palmeirense, pessoal. Só para vocês verem como ele funciona. Se eu começar a apagar o texto daqui, podem ver que a palavra verde que estava aqui começou a vir para cá. Porque elas são linkadas. O que acontecer nessa caixa vai influenciar nessa e vice-versa. Se eu aumentar essa caixa, podem ver que todo o texto passa a correr aqui para dentro. Bacana. Vamos deletar esse texto e abrir toda a nossa caixa. Se a gente pegar novamente nossa ferramenta de texto, a gente tem aqui em cima todas as nossas fontes e as famílias de fontes que temos instaladas nessa máquina. Bacana. Vamos colocar, por exemplo, a gente estava usando a Minion. Vamos colocar uma futura. Que ela vai ficar bem diferente. Bacana. Aqui é a futura MDBT e por aqui a gente consegue controlar se ela é médio, se ela é médio itálica, se ela é bold, se ela é bold itálica ou outras derivadas, como por exemplo black no caso da Arial, extra bold no caso de algumas fontes. Então por aqui você consegue trabalhar toda a fonte em si. Aqui você pode trabalhar pelo tamanho da fonte, por exemplo, aqui está uma fonte 12, a gente pode colocar 5 só para visualizar. Podem ver que ela ficou bem pequenininha perto do que estava. Vamos colocar uma 12 aqui de novo. Aqui é o espaçamento, ou seja, esse espaço que a gente tem em branco entre uma linha e outra. A gente pode diminuir, pode fazer elas até encavalarem, pode deixar bem mais espaçoso. Vou colocar uns 12 aqui novamente. Aqui a gente consegue trabalhar para deixar tudo em caixa alta. Com essa daqui, eu não vou me lembrar, eu sei que o Word tem algo semelhante, eu vou ficar devendo. Essa daqui a gente deixa a primeira linha, todas em maiúsculo, só que as que estão em maiúsculo realmente vão ficar maiores, e as que estão, é como se toda a fonte minúscula pegasse o desenho da fonte maiúscula, só que permanecesse num tamanho menor para diferenciar. Aqui a gente tem o nosso sublinhado, e aqui a gente tem um risco por cima da fonte, que vão haver algumas situações que talvez vocês queiram usar. Aqui a gente tem
Deixa eu ver se eu consigo mexer nessa fonte. Não vou conseguir. Optical. Aqui a gente vai mudar alguma coisa que eu não vou me lembrar agora de cabeça. Eu vou ficar devendo, pessoal, desculpa. Aqui a gente mexe no espaçamento lateral. Eu vou fazer, ó, por exemplo, aqui ela tá normal. Vou dar um zoom nesse texto aqui. Tá zerado, que é o padrão. Menos 100, o que vai fazer? Esse espaço que a gente tem entre o T e o E, por exemplo, vai diminuir se a gente deixar com menos. Ele fica quase encavalado. A gente consegue inclusive colocar menos, eu acho que a gente pode ir até menos 300. Podem ver que realmente encavala. Assim como a gente pode fazer o oposto. Aqui é a nossa fonte normal. A gente tem como espaçar mais. Então agora o nosso espaço entre o T e o E, por exemplo, vai aumentar. Com 50, com 200. Isso é um outro recurso. Por aqui você consegue tombar um pouco a sua fonte. É quase como se você forçasse um itálico. Você está tombando ela por graus. Você pode até colocar muito ou menos. Então uma fonte que você não tem itálica, você pode recorrer dessa maneira. Aqui você pode subir a fonte. Então vamos supor, vão ter alguns casos. Vou fazer um exemplo de... só um instante. Deixa eu copiar aqui. Por exemplo, primeiro de inglês, se não me engano é ST. Se eu tiver errado, que me desculpem. ST não, acho que é first. Acho que é FST, algo assim. Vamos supor, se a gente quisesse fazer isso, a gente diminuiria a nossa fonte. E por aqui a gente trabalha até onde a gente quer que ela suba. Então vamos supor, a gente quer que ela sobe até aqui. E vamos supor que eu queira recuar ela um pouquinho. Bacana? Então por aqui a gente pode trabalhar esse tipo de situação. Se a gente quisesse pintar o nosso texto também, a gente tem a nossa paleta swatch, que se você clicar aqui no seu formato de texto, ela vai te habilitar onde você pode escolher a cor que você quer atribuir para o seu texto. Podem ver que o Tzinho aqui está com a cor que a gente está atribuindo. E podem ver que aqui seria o nosso stroke. Se você apertar X, ele vai alternar entre um e outro, mas você pode clicar também. O nosso stroke, por enquanto, está em none, então não tem cor. A gente pode atribuir um vermelho ou um azul e colocar o preenchimento em amarelo. Algo que ficou bem gritante, mas podem ter situações que as pessoas desejem isso. E eu acho que aqui é o básico do texto, para já irem tendo uma noção. Bacana? Então, se você gostou, dê um joinha, compartilhe. Se você é novo, se inscreva no canal. Se você tiver alguma sugestão de algo mais focado, podem colocar, que eu vou estar tentando fazer um vídeo a respeito ou respondendo direto nos vídeos. Se vocês tiverem alguma crítica também podem fazer. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!